ela venha transmitir aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, ó Senhor. Usa na autoridade do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Aleluia, motivo de muita alegria estarmos aqui. É uma honra poder estar ministrando a palavra de Deus novamente. Eu me candidatei, né? Porque nessa madrugada eu fui fazer o meu estudo bíblico. Eu até falei com o Maurício, vou parar por aqui, não vou ler mais nada não, vou ficar só com esse bálsamo aqui. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração. Números, livro de Números, capítulo 31. Aleluia, somente o versículo 7. Livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco. É o quarto livro da nossa Bíblia cristã. Aleluia. Vou ler apenas o versículo 7 para os irmãos. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o varão. Os irmãos podem se assentar? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que relata a vitória do povo de Israel sobre os midianitas. E algo que a gente encontra no início desse capítulo do livro de Números é Deus falando com Moisés, ou seja, a ordem para ir à guerra não veio simplesmente do homem, mas foi algo da parte de Deus. Porque o nosso Deus, quando nós precisamos guerrear, Ele nos instrui primeiro, para que a gente não vá para a batalha sem saber como iremos fazer. Então Deus, Ele fala com Moisés para que o povo de Israel execute a vingança de Deus. E aqui já tem algo interessante. Não é o povo de Israel que está indo se vingar, mas é o próprio Deus que estará vingando o povo dele por conta do erro dos midianitas. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. E nós temos uma concepção de vingança. A gente acha que vingança é tomar lá da cá. Alguém fez alguma coisa comigo, eu vou lá me vingar. Mas calma aí. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que se alguém bate na minha face, eu tenho que dar outra. E como é que é esse negócio de vingança, então? Nós estamos diante de um texto a qual o Senhor, Ele vai executar um juízo sobre o povo de Midian, sobre os midianitas. Por quê? Lá no capítulo 25 do livro de Números, nós temos o relato de um acontecimento aonde o profeta Balaão, depois, de abençoar o povo de Deus, porque o rei, Balaque, contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele já sabia o que tinha acontecido durante a peregrinação do povo. Ele sabia que Israel tinha vencido todos aqueles que ficaram no caminho deles. Então Balaão usou de uma artimanha que foi querer amaldiçoar o povo de Deus. Para quê? Para que o povo não obtivesse vitória sobre ele. Se fosse necessário pelejar, ele queria que o povo estivesse amaldiçoado, ou seja, que o povo não tivesse umas boas condições. Então Balaque, tenta contratar Balaão, mas quando Balaão vem, a gente conhece a história de Balaão, ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoa. Então quando Balaque e Balaão também entendem que contra o povo de Deus, e aqui palavras do próprio Deus, não há encantamento contra o povo de Deus, não há maldição contra o povo de Deus.
boca de Balaão. Não há encantamento. Não adianta querer amaldiçoar quem eu abençoei. Não adianta querer lançar palavra de maldição contra o meu povo. Então ele muda a estratégia. E Balaão começa a mudar a estratégia e traz as mulheres, as midianitas. E não eram mulheres normais, comuns. Eram princesas. Eram princesas. Então imagina o nível dessas mulheres. Com certeza eram mulheres lindas, bem tratadas, que andavam bem vestidas, com joias caras, os melhores perfumes, os melhores bálsamos. Eram mulheres bem cuidadas, saudáveis, com uma aparência impecável. Porque, irmãos, quem tem dinheiro se cuida melhor. A verdade é essa. Nós somos cuidados, nós somos muito bem cuidados. Nós temos o melhor cuidado que qualquer homem ou mulher pode ter sobre a face da terra. Mas a gente sabe que quem tem dinheiro, aparentemente, tem uma boa aparência. A mulher nem envelhece mais. Então a gente sabe que quem tem uma condição financeira melhor, cuida melhor da pele, veste as roupas melhores, material mais sofisticado. Mas nós somos cuidados fisicamente e espiritualmente. Isso o inimigo não tem para dar. O inimigo não cuida da vida espiritual desse povo. O inimigo não tem poder de dar uma vida espiritual abundante. Pode ter uma vida financeira aparentemente boa, pode ter uma aparência boa, pode andar com o melhor carro, calçar o melhor calçado, usar as melhores roupas, roupas de grife, comer nos melhores restaurantes, mas espiritualmente, se não tem Deus, não tem nada. Então Balaão faz os filhos de Israel tropeçarem com essas mulheres. E esse foi o motivo para que no capítulo 31, Deus mandar Moisés enviar homens para a batalha, para executar vingança contra os homens de Midian. Eles se colocaram numa posição de pedra de tropeço para Israel. Então Deus ele vem falar para Moisés: olha, vindo os filhos de Israel. E algo que me chamou a atenção quando Deus falou aqui para Moisés: e depois recolhido será o seu povo. E aí eu falei: peraí, Deus está falando de quê? Da morte de Moisés. Deus ele já estava preparando Moisés para a sua morte. Mas antes de Moisés morrer, ele precisava terminar aquilo a qual Deus capacitou e instruiu ele. Acaba com esse negócio. Encerra com isso, com esse negócio dos midianitas. Acaba com esse negócio do povo se misturar com eles e pecarem contra mim. Então Moisés ele prepara 1000 homens de cada tribo, ou seja, 12 mil cabeças foram preparadas. Eles foram preparados e enviados para a guerra. E nessa guerra, algo que me chamou a atenção também, no versículo 6 diz assim: e Moisés mandou a guerra de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Aleluia. Eu falei, tem alguma coisa de especial nessas trombetas. Eu voltei lá atrás para ver as 2 trombetas de prata. O povo tinha ordem específica de que o sacerdote, os sacerdotes levariam essas trombetas e tocaria elas. E tinha forma certa de tocar. E a maneira que Deus instruiu eles a levarem essas trombetas, quando eles tocassem a trombeta, quando houvesse o som do alarido, Deus concederia vitórias para eles. Eles seriam vitoriosos. Deus se lembraria do povo dele, aleluia, e iria à batalha. Ou seja, o povo não
estava indo sozinho. Deus batalharia, pelejaria com eles. E algo muito importante para a nossa vida: nós não estamos lutando as nossas guerras sozinhos. Eu e você não estamos sós. Toda batalha, toda peleja que a gente passar por essa terra, durante a nossa peregrinação, e toda vitória que nos é concedida, vem de Deus. É Ele quem peleja por mim e por você. A gente pode se preparar, se santificar, pode ter estratégia, mas tudo vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A estratégia foi de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqueles homens vão para a batalha, pelejam contra os midianitas e retornam vitoriosos. Aleluia. E Deus não somente concede a vitória sobre aqueles 5 reis. Inclusive um desses 5 reis dos midianitas era o pai de uma jovem que foi usada para fazer os homens de Israel tropeçar. Aquela jovem que foi levada ao arraial. Olha a ousadia, irmãos. O homem, ele vem com aquela mulher, né? Um dos soldados de Israel vem com aquela mulher, leva ela para dentro do arraial, na frente de Moisés, que era o líder, na frente dos sacerdotes, que eram os responsáveis pela vida espiritual do povo. E aquele homem traz aquela mulher para o meio do arraial. Diz a palavra do Senhor, aquilo ali foi uma afronta, irmãos. Olha como o inimigo faz. O inimigo quer trazer para dentro da nossa casa afronta. O inimigo quer trazer para dentro do nosso lar afronta. Quer afrontar o nosso Deus não é na rua, é dentro da minha e da tua casa. Quer trazer a perdição, quer trazer o pecado para o meio da nossa família. E sabe como ele faz isso? Com aparência de piedade. Que eles chegaram com uma aparência de coitadinhos. Sabe? Poxa, coitado de fulano. Mas eu me lembro daquilo que Deus fala para Samuel a respeito de Saul. Até quando você vai ter dó dele? Eu já rejeitei. Deus está sendo mal? Não. Tem coisas, irmãos, que não dá para estar dentro da nossa casa. Que Deus não quer, Deus já deixou claro que não quer. Que é para tirar, que não é para abrir a porta para entrar. E às vezes a gente fica teimando. Tem pessoas que não tem que estar dentro da nossa casa, irmãos. A gente tem que ser hospitaleiro, sim, mas para tudo tem limite. Sabe por quê? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e acaba se perdendo. Acaba perdendo o rumo. Aí fica aquela disputa dentro de casa. E isso aconteceu em Israel. Uma disputa entre quem serve e quem não serve. Uns adorando a Deus, outros adorando os ídolos. Aquela bagunça. O povo nunca se firmava. Levantava uma geração, pecava. Levantava outra geração, fazia a vontade de Deus. E ficava nesse alto e baixo. E às vezes isso acontece com a gente. Fica naquele sobe e desce espiritual. Então levantou um homem. Aleluia. E ele matou aquela mulher. E aquele homem que levou aquela mulher para o meio do arraial. Ali ele executou o juízo. Deus se agradou daquele homem. Finéias, se não me falha a memória. Deus fez uma promessa para ele. Então aqui no capítulo 31 o que acontece? Agora nós estamos falando de outros homens. Porque aqueles que pecaram com as midianitas lá no capítulo 25 foram mortos. Veio uma praga sobre a nação. Uma praga no arraial. Morreu muita gente. Irmãos, olha o que o pecado faz. Olha o preço que o pecado exige. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é morte. E o que foi que aconteceu por causa desse pecado? Porque eles fornicaram com aquelas mulheres, eles se prostituíram, não somente fisicamente, falando de conjunção carnal, mas espiritualmente. Sabe por quê? Porque eles foram queimar incenso a deuses estranhos. Eles foram se ajoelhar
diante de deuses estranhos. Ou seja, ali eles estavam deixando Deus de lado e indo atrás de outros deuses. E qual foi a consequência desse pecado? Morte. Às vezes, irmãos, tem coisa dentro da nossa casa que vai gerar morte. Não fica pensando que por quem tem aparência de coitadinho não vai ter consequência. Não vai ter consequência. Todo pecado traz uma consequência para a vida do homem. Tem consequência. Então depois disso, chega um momento, porque Deus, Ele sabe o momento certo de fazer tudo. O nosso Deus, Ele não é apressado igual a nós, Ele não é estabacado, afobado, que vai fazendo tudo na hora que quer, na hora da cabeça quente. Não, Deus, Ele faz tudo no momento certo. Chegou o momento de Deus executar o juízo. Porque, irmãos, Deus, Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia. E se a gente for parar para colocar na balança, como é que Deus foi misericordioso comigo, irmãos? 30 anos no mundo. Na prostituição, o povo falava, Vanessa, você era prostituta, era. Quem pratica sexo fora do casamento é prostituto. Não tem outro nome para isso. E o Espírito Santo me falava, e eu sabia. Falava, o Espírito Santo fala, tá? Engana-se quem pensa que quem está na prática do pecado não sabe o que está fazendo. Sabe sim. Sabe sim, porque o Espírito Santo fala. Às vezes bebendo, andando onde não tinha que andar, ouvindo o que não tinha que ouvir, fazendo o que não tinha que fazer. E a minha justiça era trapo de imundície. Porque às vezes a gente acha que a gente é bonzinho, porque a gente é legalzinho com todo mundo. O que é a minha justiça e a tua justiça diante de Deus? Nada. E aqui Deus, Ele começa a executar a justiça dele. Justiça, irmãos. Sabe por quê? Deus, Ele conhece o coração do homem. Esses homens, o que eles fizeram? Eles mataram os homens. Mas as mulheres que foram a causa do tropeço lá atrás, para aquela geração que morreu por causa do pecado, eles estavam trazendo para dentro do arraial. E é onde o homem de Deus se posiciona. Então Moisés imediatamente, porque eles estavam nas campinas, o arraial de Israel estava nas campinas de Moabe. Então com certeza eles viram aqueles homens vindo. E com certeza viram mulheres vindo. Porque, peraí, mandei 12 mil homens, tem mulheres no meio? O que é isso? Como é que é isso? Então a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 13 que Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Olha o cuidado, irmãos, de não deixar entrar no arraial aquilo que vai trazer maldição. Aleluia. Não, aqui não vai entrar não, pera lá. Vamos analisar. Eles não chegaram mandando matar, não. Chegaram conversando, vamos começar a analisar. Irmãos, uma coisa que a gente aprende com essa palavra. A gente tem que aprender a analisar tudo, observar tudo. O apóstolo Paulo fala, observai tudo. Retende o bem, guarda o que é bom. O que não é bom, lança fora. Não deixa entrar na tua casa. Não deixa entrar na tua vida aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Não deixa. Porque o resultado pode ser catastrófico. Pode não ter volta. Eu lembro que uma vez o Jacques falou aqui de uma oferta que ele recebeu no trabalho que ele estava uma vez. Que os rapazes tinham costume, né, de fazer uns desvios esquisitos lá do material. E ele não aceitou. E o Jacques falou algo muito importante naquele dia. Eu não sei se depois que eu sair dali o diabo armou um laço para me matar. E se eu aceito e morro? Para onde é que eu vou? E se eu deixo entrar dentro de mim aquilo que Deus aborrece? Para onde que eu vou? Porque tem gente que fala, Deus não nos julga por um momento. Julga sim. Se você morrer na prática do pecado, sabe
quê? Porque o nosso Deus, ele nos deu condição de discernir. Você só vai ser enganado se você quiser. Aqueles que foram libertos por Jesus só vai voltar para a escravidão do pecado se quiser. Porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós discernimos todas as coisas espiritualmente. Então Moisés, ele chega até aqueles homens, aleluia, glória a Deus, e pergunta: vocês deixaram as mulheres, todas as mulheres vivas? E Moisés diz mais: estas, porque Moisés viu as mulheres, ele conhecia, ele sabia quem era. Às vezes a gente sabe que é pecado, sabe que foi aquilo que fez você tropeçar lá atrás, está se aproximando de novo, porque o diabo, ele é assim, ele só vai trocar a isca quando ele vê que você não morde mais. Já viu que um pouco que a gente vê que para cada peixe tem uma isca, um tipo de isca? Para alguns são minhoca, para outros é um pedacinho de pão, um pedacinho de carne. Satanás tem uma isca diferente para cada momento da minha e da tua vida. E a gente tem que saber identificar. A gente tem que estar ligado. O que é que está sendo oferecido? Porque vem numa bandeja de ouro. Vem numa bandeja linda de ouro, reluzente, bem preparado. Já viram aqueles pratos de salada bonito? Tomate, aquelas coisas bonitas. Tu olha assim, gente, que coisa linda, né? É assim que Satanás prepara o pecado para mim e para você. Num prato, numa bandeja de prata, de ouro. Muito bem ataviado, muito bem bonitinho, muito bem embalado. Mas quando você abre, quando você toma, os resultados são terríveis. Moisés diz: mas essas não são aquelas mulheres que fizeram o povo tropeçar lá atrás, que trouxe praga para o arraial, que trouxe morte ao povo de Deus. Não foram elas. E Moisés dá uma ordem: mata todas aquelas que se prostituíram, mata. Só vai ficar viva a mulher que nunca deitou com um homem. No restante mata. O que é isso? Querido, aquilo que já está acostumado com o pecado, aquilo que já está acostumado a fazer, é prática. Não é acidente, é prática. Mata. Aquilo que vem para te fazer tropeçar de novo, mata. Não devido ao teu pecado, não devido àquilo que vai querer te afastar de Deus, aquilo que vai te matar espiritualmente. E talvez assim como aqueles homens que pecaram e morreram, não tem mais volta, morreu. Aqueles que já tiveram a experiência com Deus, irmãos, e isso é muito sério. A palavra do Senhor diz que aqueles que já experimentaram o dom do Espírito Santo, já provaram da graça de Deus, já se fizeram participantes da mesa do Senhor e recaíram, é impossível que seja novamente restaurado para o arrependimento. O fim é ser queimado. Então observe o que Moisés diz. Para e pensa, analisa. O que é isso aí que está chegando na tua vida? O que é isso que está querendo voltar de mansinho? Um sapatinho de lã. Que o pecado vem assim, né? Sapatinho de lã. Chega sem fazer barulho. Chega sem fazer estrondo. Não vai chegar fazendo barulho, batendo pé, não. Chega de mansinho. Lembra de mim? Mata. Aquilo que está querendo te matar, mata. Não deixa ficar vivo.
Eu lembro de uma palavra do Senhor, se eu não me engano, fica no livro do profeta Isaías, que diz que Deus ele arrancaria as raízes e os ramos. Pecado tem que ser assim. Tem que arrancar pela raiz. Não adianta você arrancar por cima. É igual a grama, né, pastor? A gente vai ali com a máquina, né? Os rapazes vão ali com a máquina, corta por cima. Quando pensa que não chove, cresce tudo de novo, porque tem raiz. Pecado, se não for arrancado pela raiz, ele brota de novo. Brota. Arranca pela raiz, mata. Não tem o tal do mata-mato? Tem o mata-pecado. Tem o mata-pecado, é a presença de Deus. É o sangue de Jesus, é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Mata o pecado. Não deixa ele brotar novamente. Não permita que ele brote novamente na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia. Aqueles homens, eles fazem o que Moisés diz. Mas ainda tem outra coisa. Antes deles voltarem para a convivência do povo, eles precisaram se purificar. A gente tem que aprender a se purificar. A gente erra, irmãos. Se alguém falar, eu faço tudo direitinho, tá mentindo, já tá errando, tá mentindo. A gente não faz tudo direitinho. Infelizmente, porque não é um motivo de alegria, nem de se vangloriar, a gente erra. Mas quando a gente erra, o Espírito Santo ele fala: você errou. Você precisa ser tratado. Você precisa ser tratada. Para voltar para a obra, para voltar para o meio do arraial, para voltar a trabalhar sem instrumento, tem que ser tratado, irmãos. Uma pessoa que vem de uma queda, se ela não for tratada, ela não consegue permanecer. A gente vê isso. Sabe o que me deixa triste? A pessoa desviou, ficou um tempão lá fora. Aí, graças a Deus, que a gente fica feliz quando o desviado volta. Deus fica feliz quando o pecador se arrepende. E quem somos nós para não ficar? Nós temos que nos alegrar. A pessoa volta porque ela quer, ela sabe, ela conhece. Ela sabe como é estar na casa de Deus, estar na presença do Senhor. Ela sabe como é ser morada do Espírito Santo. E ela quer voltar. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes, porque era um diácono, era ungido, tinha um cargo, ao invés da pessoa pegar e tratar, a pessoa já quer colocar a pessoa de terno e gravata, de vestidão e trabalhando. E a pessoa não está preparada para isso. Sabe o que vai acontecer muitas das vezes? Ela não somente vai cair de novo, mas ela vai derrubar outros. Então Moisés e o sacerdote diz: olha, vocês vão ficar separados para se purificarem. Vocês precisam se purificar para voltar ao lugar de posição de vocês. Irmãos, errou, se coloca nas mãos do Espírito Santo para ser tratado. Errou, fala, confessa, não esconde. Porque quanto mais a gente esconde o nosso pecado, pior fica. Sabe por quê? Porque você pode até ter consciência que pecou, mas se você não confessar, você não é perdoado. O pecado não sai. Ele não sai. Então nós temos que aprender a nos colocar na posição de ser tratados. Precisamos ser tratados. E aqui ele vem dizer, né? Aleluia. No 21, e disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Aleluia. Eu estava falando com o Maurício, olha o simbolismo aqui do batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, e também do batismo nas águas. Ou seja,
nova criatura. Nova criatura. Quando o fogo vem, ele queima. Esses materiais, prata, ouro, cobre, para eles serem purificados e refinados, eles precisavam ir para o fogo, para poder tirar as impurezas. Precisava passar pelo fogo para queimar as impurezas, para tirar tudo aquilo que é impuro. Para quê? Para que eles pudessem estar à disposição do serviço de Deus. Irmãos, nenhum de nós pode ser usado no serviço do Senhor sem ser purificado. Sabe o que vai acontecer se não estiver purificado? Não vai suportar. Não suporta. Porque a glória de Deus, ela consome todo o pecado. Tem que ser purificado. Antes de ser usado, tem que ser purificado. Antes de ser colocado dentro do tabernáculo, tem que ser purificado. Porque aqueles objetos iriam para o tabernáculo. Muitas das vezes eram bacias, eram pás, eram colheres, eram castiçais. Eram objetos que seriam usados na obra do tabernáculo. Nós, irmãos, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. E o que acontece? Os objetos, a representação dos objetos são os dons que nós recebemos. Mas se nós não formos purificados, não dá para usar esses dons no reino de Deus. Não dá. Sabe por quê? Causa escândalo. Fica aquele famoso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Entendeu? Fica feio. A pastora Selma pregou aqui ano passado, na festividade. Imagina só você com a roupa branca, mas manchada. Fica feio. Imagina, às vezes eu tô botando a roupa lá na corda, pensa num troço chato, é pano de prato. Tem mancha no pano de prato que não sai nem por um decreto. Você bota no cloro, na água sanitária, não sai. Fica feio na corda, faz vergonha. Eu fico com vergonha. Meu Deus, eu tenho que botar pra secar. Tem hora que dá vontade de jogar tudo fora e comprar outro novo. Ainda bem que Deus não é assim, né? Ele não joga a gente fora, né? Ele nos trata, ele nos limpa. Que a gente tem um valor. Então a gente precisa entender que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entender que ao serviço do Senhor existe todo um modo de caminhar, de se comportar, de pensar, de agir. As nossas vestes precisam estar limpas. Aleluia. Nós precisamos estar purificados. Deus, ele executou o juízo dele. O nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. Mas Deus se vinga com justiça. Porque Deus não é limitado como eu e você. Ele não é limitado ao que ele vê. Muitas das vezes a gente erra por causa da precipitação, porque a gente fala o que a gente não sabe. Porque eu não conheço o coração do Maurício, o coração da Isilene, o coração do Jackson. Eles não conhecem o meu coração. Mas o nosso Deus, ele conhece. É por isso que a justiça dele é perfeita. É por isso que a justiça dele é perfeita, não falha e vem na hora certa. E tudo isso por amor ao povo dele. É cuidado, irmãos. Não é maldade, é cuidado. Sabe por quê? Porque se aquilo tudo voltasse, se entrasse para o arraial, o povo ia se desviar de novo. É cuidado que Deus tem comigo e com você. Porque se a gente volta para as velhas práticas, a gente abandona Jesus. A gente nega a fé. Então nós precisamos estar alerta, estar atentos à voz do Senhor. Dar ouvidos à instrução do Senhor. Porque Deus, ele está falando. Quando ele parar de falar, se preocupa. Quando ele parar de mandar alguém falar com você, se preocupa.
O último estágio daquele de quem não ouve mais a voz de Deus, de quem decide fazer o que quer, é a perdição, é a morte, é o fogo. E nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus até o fim e entender que as nossas batalhas quem luta é o Senhor, que a nossa justiça vem do Senhor e que no momento certo Ele se levantará por nós e nos vingará de todos os nossos inimigos, que não é o nosso irmão, não é o nosso vizinho, não é o governo, não são as pessoas. É Satanás e os seus anjos que têm pelejado para nos arrancar da presença de Deus. No momento certo, Deus ele vai executar o juízo dele. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar perseverando na presença do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidar, de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. E o pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Aleluia, louvado seja o Senhor. Tá vendo? Para errar é muito mais fácil que fazer o certo. Então, para isso, Jesus disse que o caminho é estreito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mais louvado seja que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar, né, irmãos, atento, aleluia, para que, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, algo estranho não vem chegar dentro do arraial, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar?